Bom dia, amigo contador, cliente SCI, parceiro SCI, que sempre nos acompanha nessas manhãs desses podcasts maravilhosos, né, Lion? É isso que aí. acontece de segunda a sexta-feira, das 8h15 Maravilhindos. até próxima maravilha. E é isso aí, pessoal. Hoje sextou, né? A nossa sexta especial, na qual a gente tem um momento mais descontraído, um momento no qual a gente também revisa pontos que aconteceram nessa semana, né? E hoje, então, estou acompanhado aqui do nosso garoto propaganda, o nosso garoto sorriso, o nosso contador, o nosso professor, o nosso jurídico. Olha a skin desse homem hoje. É, isso aí. Bom dia, Lai, tudo certo, meu querido? Bom dia, um prazer muito grande estar aqui com o novo host aqui, né? Pode ver que o nosso host ele diminuiu um pouco de tamanho, né? Uma versão mirim, né? A versão mirim do nosso host aqui. O Matheus tá... Para quem não sabe, o Douglas está de férias, né? Isso, preciso descansar um pouco, né? O menino estava trabalhando demais, né? E o Matheus está fazendo um trabalho muito importante, que é substituir o Douglas durante as férias dele. E a gente vai para mais uma sexta-feira. Né? Eu também voltei de férias essa semana. Pois é, né? Graças a Deus. Dando uma descansada, mas viajou, né, Lai? Viajei. Foi lá para Urubici? Foi para Urubici. Urubici, é isso aí. Cara, é isso daí. Tava legal. Pô, que top, cara. E realmente as férias são boas também, né? Topzera, é isso daí. Pessoal, hoje nós temos um convidado especial aqui para vocês. Vocês já conhecem quem que ele é, mas a gente vai fazer um mistério para soltar e anunciar ele após as notícias da SCI, que hoje vai acontecer então com as nossas meninas, né? Nossas rainhas hoje das notícias, que seria então a Ângela e a Kelly, que com as notícias da SCI. Pessoal, corta, Marcinho. Corta para elas, Marcinho. Bom dia, está começando mais uma edição do SCI Talks, o seu telejornal com as principais notícias do mundo contábil, fiscal e empresarial. Eu sou a Keili. E eu sou a Ângela. No destaque de hoje, a nova sistemática para restituições de tributos do Simples Nacional e MEI via Pix, a novidade do CNPJ alfanumérico e a importante decisão do STJ sobre a isenção de PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus. Vamos às notícias. Restituições de tributos do Simples Nacional e MEI agora via Pix. Uma importante mudança, resultado de um grupo de trabalho entre o Sescom São Paulo, entidades contábeis paulistas e a Receita Federal do Brasil em São Paulo, entrou em vigor no dia 9 de junho. As restituições de tributos para empresas optantes pelo Simples Nacional e MEIs passarão a ser realizadas exclusivamente por meio de depósito via Pix. Essa nova sistemática promete mais segurança, elimina a necessidade de informar dados bancários manualmente, reduz riscos de erros e oferece mais agilidade e praticidade para os contribuintes. O crédito será feito diretamente na conta vinculada à chave Pix do CNPJ da empresa ou, no caso dos MEIs, do CPF. Trata-se de uma mudança positiva, alinhada ao objetivo do grupo de trabalho de promover melhorias concretas com base na escuta técnica e na realidade vivida pelos profissionais e empresários da contabilidade. CNPJ terá letras e números a partir de julho de 2026. Diante do crescimento contínuo do número de empresas e do imitente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil anuncia o CNPJ alfanumérico. Essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. É importante destacar que o CNPJ alfanumérico será atribuído a partir de julho de 2026, exclusivamente a novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido. STJ aprova a isenção de PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 11 de junho que as vendas de produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus estão isentas de PIS e COFINS. A decisão, unânime e sob o rito de recursos repetitivos, deve ser seguida pelas instâncias inferiores da Justiça. A controvérsia girava em torno de interpretação do artigo 4º do Decreto-Lei 288/1967, a Receita Federal entendia que a isenção não se aplicava a vendas para pessoas físicas, mas o STJ entendeu que essas operações devem ser tratadas como exportações, que já são isentas desses tributos. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que restringir a isenção contraria o objetivo da ZFM, de reduzir desigualdades regionais. A decisão traz mais segurança jurídica às empresas que atuam na região.
Essas foram as principais notícias da edição de hoje. Fique atento às movimentações jurídicas e fiscais que impactam o dia a dia dos profissionais de contabilidade. Agradecemos a sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, meninas. Muito bom. Começando aqui essa sexta-feira, né, com notícias fantásticas, né? Até a Camila ela mandou aqui, ó. Aí sim, 2 garotas na bancada. Poxa, sensacional. Isso aí, nossas meninas são nossa força, pessoal. E tu viu lá, agora toda a parte das restituições dos tributos do Simples ali do meio, agora via Pix. Coisa linda, né? Top. Na mesma hora. É isso aí, perfeito, sensacional. Beleza. E agora, né, então nós vamos ali para revelar o grande mistério de quem está nos acompanhando hoje, né? Então, Marcinho, pode abrir a câmera, né? Aqui o grandiosíssimo Dirceu, né? E hoje nós temos o André, muito bom dia, André. E Dirceu, muito bom dia, Dirceu. Dirceu que o pessoal já conhece, né? Que ele sempre apresenta aqui nossas notícias da SCI. Mas, né, Dirceu, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, hoje fala quem que é o Dirceu, o que você faz aqui na SCI, né? A gente já deu uns parabéns para ti essa semana, falou que você é da implantação, mas fala um pouquinho melhor ali sobre você hoje. É um dos imobilizados. Patrimônio da empresa. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Então, né, a história da SCI é um pouco longa já, né? Quase 2 décadas aí de trabalho e dedicação. E é muito bom aí. Tá várias passagens já, assim, de vários setores, já conhece a empresa legal. E estamos aí na atividade, como diz o outro, né? Agora com vocês aqui nesse momento diferente. Perfeito, é isso daí, cara. Muito bom te ter aqui hoje, tá? Seja bem-vindo e vai participar. É a primeira de muitas vezes. Né? Opa, quem sabe, né? É isso aí. Com essa voz aí, dá para participar mais vezes. Eu quero pedir pro Douglas voltar, porque a primeira coisa que o Mateuzinho fez foi me expulsar do lado da bancada. Voltar pra cá, me escondeu. Volta, Douglas. Saudades, amigo. Foi retirado. Tu não é mais co-host, sou eu agora. Não, nada disso, pessoal. Então, beleza. E hoje, pessoal, então a gente realmente tem essa sexta que é um momento mais descontraído, né? Só que antes de a gente começar a fazer toda uma revisão do que aconteceu essa semana, tem um comunicado que é muito importante, né? Que a gente precisa passar. Então, assim, pessoal, nós esclarecemos que não temos qualquer vínculo com os órgãos ou entidades responsáveis pelas informações divulgadas. Nosso objetivo é apenas reproduzir e comentar os principais destaques publicados pelos principais portais de notícia do Brasil sobre o universo contábil. Então aqui, né, atuamos como mediadores da informação, sempre prezando pela clareza, a responsabilidade e isenção na comunicação, com pitadas de humor e opiniões um pouco questionadas. Só um pouquinho, tá certo? A gente é imparcial quando a gente fala mal das coisas aqui, né? A gente fala mal de forma imparcial. Imparcial, exatamente. É isso aí. Né, e hoje também nós vamos falar um pouco de como o contador moderno ele está mudando, né? Tanto por dentro quanto por fora. Até ontem a gente teve uma live sensacional, né? Lá com a Noeli, ele também que deu de várias dicas ali. Como ela reduziu 35 mil reais em custo, aumentou em 46% aí os clientes, né? Exatamente. 35 mil reais mensais, né? Um ano dá quase R$500 mil de economia com a ferramenta, né? Cara, é muita coisa. E é realmente uma live muito rica em conteúdo, né? Então, se você não conseguiu assistir, ela fica gravada aqui no YouTube, né, live? É isso aí. Ela tá com a voz do Dirceu na live ainda, né? É verdade. Tá robotizada. Tá robotizada a voz lá. Pô, o Marcinho me quebrou ontem, né, Marcinho? Pô, Marcinho. Tá louco, Marcinho. Efeitos, cara. Parecia o Darth Vader falando. Perfeito, a gente também vai fazer toda a parte de uma contextualização mais profunda, né, da transformação da profissão relacionado a tecnologia, comportamento e mercado. E para entrar no primeiro tema, eu também tenho uma pergunta aí para vocês, pessoal. Se você é contador, né, comenta já aqui no nosso comentário qual foi a sua soft skill que salvou o seu mês aí, né? E é justamente o tema que a gente vai iniciar. Soft skill. Eu posso pedir uma outra coisa? Pode, também? Claro. Porque hoje é sexta-feira 13. Olha só. Hoje é sexta-feira 13, então qual que é o seu maior medo também, contador? Qual que é o medo? Abrir o balanço lá e ter um ativo fantasma, sei lá. Conta aqui pra nós, qual que é o medo nessa sexta-feira 13, aí que o dia do azar... Não consegui entregar esse CD esse mês. Qual que é o teu medo aí, contador? Ó, aqui, ó, a gente também, né, André? Tem aqui um espaço reservado para você que queira patrocinar o nosso café aqui, ó.
café vai estar aqui com a sua marca, vai aparecer aqui a sua marca. Ó. Então, se você quiser patrocinar o café da SCI, né? Só mandar nos comentários aí. Tenho certeza que hoje vai aparecer alguém. Vai. Nessa sexta-feira 13, quem não patrocinar vai ter azar. Vai ter azar quem não mandar uma mensagem ali querendo patrocinar o café. Não, e assim, além de patrocinar, a pessoa pode participar do podcast junto com a gente. Claro, né? sim. Claro. Então ele patrocina, divulga a marca e ainda participa do podcast. Já pensar assim, é um negócio de outro mundo. Tudo isso e o quê? Uns 30, 40 reais às vezes, né? Só exatamente. Só o cafezinho, 30, 40 reais. Meu, tá barato demais. Né? Não precisa nem comprar um saco de café, né? Que senão vai um 120, né? Mais caro, pó de café, mas... Aí fica mais caro. Mas é isso daí, pessoal. Então vamos iniciar ali na parte do soft skill do contador moderno, né? O que são soft skills, né? Soft skills. Diferença entre hard skills, que seria mais a parte do conhecimento técnico, e soft, que seria a parte das habilidades humanas, né? O que seria, então, exato esses pontos, pessoal? A gente vem conversando sobre isso várias vezes aqui, né, com o pessoal, não falando só sobre hard skill e soft skill, mas falando sobre a questão do contador, ele não conseguir comercialmente expandir o negócio. É muita indicação. Não tem um comercial agressivo, um marketing agressivo, que faz captação de cliente. Nós temos alguns clientes que trabalham nessa linha, mas a maioria não. Isso se deve ao fato do contador não aprimorar a soft skill, que é a relação humana. Exatamente. Saber conversar com as pessoas, saber interagir, saber explicar para as pessoas qual que é o valor do serviço, né? Que isso é o mais difícil. Porque quando você não tem um produto tangível, como um copo, o café que está dentro do copo, a tábua, né? O microfone que foi vendido, né? Que é caro. Sim. Então, não é um produto físico, mas o produto intelectual, ele às vezes vale muito mais do que o produto físico, né? A gente tem essa concepção e é até interessante isso. Eu escuto bastante audiobook. Estava escutando o audiobook do Pai Rico e o Pai Pobre. E ele fala lá que a partir do momento que você cria a percepção de que dinheiro não é algo tangível, né? O dinheiro, ele não é algo tangível. Sim. Agora, o teu intelecto, né? O que você consegue passar de informação para as pessoas ou até transferir para o teu negócio, isso sim é uma coisa imensurável, um valor imensurável. Então, quanto mais tu faz trabalhar essa soft skill, que é a habilidade humana, a habilidade de se comunicar com as pessoas, de trazer informação, de levar informação, de ter uma boa interação, ter um controle emocional bom, isso vai fazer com que o teu negócio alavanque muito, né? Claro que tem que ter um certo controle financeiro, não dá para sair jogando dinheiro pela janela, né? Agora eu entendi porque que ele veio de terno. Pra falar bonito assim. Né? Veio de terno, veio de coach hoje.
Aê! voltou! Sexta-feira 13, o Jason pegou o Marcinho ali, deu uma facãozada no fio. O Marcinho conseguiu se desvencilhar dele, ligou outro fio de volta e voltamos. Tá? O mais massa Marcinho tá bem, Marcinho tá bem. O mais legal, nós 4 aqui sentados e o Marcinho correndo do lado do Cara, outro. E nós assistindo aqui, ó. Tava lindo de ver, tá? É isso aí, galera. A gente deu um probleminha técnico aqui, mas já voltou. Até o Celso mandou ali, ó, chutar o fio da rede. Não, mas Voltou. sensacional, perfeito. E aí, vários bons dias também, né? Bom dia, Rosemar Lopes. Mandaram aqui que travou também. Mas olha só, pessoal, então dando sequência aqui com os temas, né? Então a gente estava falando ali sobre a parte da soft skill, que é importante ter esse conhecimento, né? Para ter essa comunicação, para saber vender, para saber ter toda essa visão, né? Então isso é um ponto muito importante, né, Lion? É isso aí. Qual que é a visão de vocês aí? Dirceu, tu que já trabalhou com cliente aí na implantação, né? Já atendeu cliente no suporte, o Dirceu já rodou quase todos os setores da empresa, vamos dizer assim, desenvolvimento, né, análise. O que tu acha disso? Tu acha que é importante ter soft skill, hard skill? Tipo assim, o pessoal mais técnico tem mais hard skill, né? Conhece mais o negócio, mais técnica, né? Sim, na verdade, muitas vezes você tem que salvar uma situação com essa empatia, né, com esse conhecimento. Às vezes o cliente está lá do outro lado desesperado, né, não sabe o que fazer, onde botar a mão, como proceder com tal situação. E aí você vem com um pouco de calma, panos quentes ali, dá uma amenizada na situação, vamos lá, vamos ver onde você terminou, onde que a gente tem que continuar. Então, realmente, isso aí é muito importante, né? É isso aí. Ô, Dirceu, falando agora um pouquinho do tempo que tu trabalhava na implantação, e aí, tu tinha que ter muita soft skill, não? Como é que era com os clientes? Tudo fácil de lidar, nem ninguém tava... Mas aí tu tá falando lá das antigas ou agora? Não, agora... das antigas, que é melhor. Com certeza, né? As coisas eram diferentes, né? Na época, pra você ter uma ideia, quando a gente saía para cliente para fazer uma implantação, a gente tinha que pegar o CD para atualizar o sistema, né? Não era a versão pela internet que saía a qualquer hora, que você baixava lá no cliente. Então a gente já tinha que sair com a versão debaixo do braço, né? Para chegar no cliente atualizar. E assim existiam muitas dificuldades, né? Computadores e acesso a dados, informação que não era tão fácil como é hoje os acessos, né? Então a gente teve que muitas vezes usar bastante soft skill aí para poder contornar uma situação. Não, tu imagina, tu vai com uma versão embaixo do braço e chega lá o cara tá com outro Windows. Aí não atualiza a versão, tá ligado? Aí tem que voltar para a versão anterior. Aí aquilo que o cliente precisa não tem na versão antiga. Imagina só o apuro, né? Situações. Podia ser pior. Quero mandar aqui Podia ser eu. Eu queria mandar aqui pro nosso amigo, né? Porra, Celso, desse jeito não dá, né, Celso? Um abraço pro Celso, né? O Celso aí que participou muito tempo na estrada com a gente, né? Dirceu, já andou muito com o Dirceu, andou muito comigo. É Celso, outro que tem a plaquinha de patrimônio, né? Na nuca. Mais uma lenda, né? Esse grupo de lendas. Legal. E além desse tema que a gente viu no começo dessa semana também, a gente teve também os contadores PJs e MEIs, né? Como empreender numa contabilidade, né? Isso está muito vinculado com essa questão também de soft skill, hard skill também. Porque toda uma parte deixando o CLT e virando um PJ, por exemplo, tem muita contabilidade hoje que tem um colaborador que está evoluindo, está começando a andar com as próprias pernas, né? A gente pega muita reunião hoje desses clientes que estão abrindo novos negócios também, né? E a gente trouxe alguns pontos também de como dar essas dicas, essas orientações para eles, né, Maio? Sim. O principal, por exemplo, assim, eu vejo assim que o cara virar um empreendedor tem vantagens e desvantagens, né? Exato. A vantagem de tu virar um empreendedor, uma pessoa que vai investir no teu negócio, é você não ter um teto de receita, não ter um limite, né? Não estar atrelado a um salário mensalmente. Quem faz o teu salário é você. Exatamente. Só que também tem as consequências disso, né? Tem meses que vão ser bons, tem meses que vão ser ruins. Perde bastante de uma segurança e estabilidade que tem lá no CLT, né? Lá no CLT, se o mês foi bom ou foi ruim, o salário está garantido. Tem, né? Aquela base. Tens um contrato de salário. Não te importa se a empresa vendeu ou não vendeu. Agora, quando você é o dono, você é o PJ, aí realmente depende do teu serviço, da empresa tá rodando, né? Senão tu não recebe. Exatamente. Você está correndo um risco muito maior, né? Por ser um empresário.
E aí que está o X da questão, né? Outra coisa também que é muito vantajosa para quem é empresário é a carga tributária, que é muito menor do que uma carga tributária de um CLT. Hoje um CLT ele vai pagar de imposto aí aproximadamente 27,5%, mais INSS, mais FGTS, vai dar uns 30%, né? Se bem que o FGTS pode ser recuperado. Mas um PJ, né? Uma empresa do Simples, ela começa com uma alíquota ali de 6% até 180 mil reais num ano, né? 180 mil reais num ano é um salário de 10, 12, 13, 14 mil reais por mês. Então, se tu for comparar uma carga tributária de 6% com um cara que ganha 12, 13 mil reais hoje, vai pagar 3, 4 mil reais de imposto de renda, tem muita diferença, né? Muita diferença de recolhimento de tributo. Então, isso é uma vantagem para quem é empreendedor. Só que a desvantagem é tu começar com poucos clientes, começar tendo que trabalhar hoje para pagar o pão de amanhã, né? Então, isso é difícil, né? Se tu não tem uma segurança, um planejamento financeiro, o negócio fica mais difícil, né? Exatamente. É um processo complexo, né? É isso aí. É realmente bem complicado. Mas assim, ó, quem nunca achou que ia trabalhar menos sendo PJ e descobriu que é uma cilada, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, realmente, né? Às vezes eu vou ter uma carga menor, mas, que nem tu falou, vai ali e tá matando, às vezes, para vender ele no dia, para ter o almoço do dia seguinte, né? Exatamente. Então, é uma correria, né, cara? Não tá rolando, tem que fazer um jeito, né? É isso aí. Então, muito trabalho. Isso é o desafio do empreendedor. Tá todo dia se inovando, criando coisas novas. Isso é um desafio aqui nosso, né? Na verdade, né? A gente está todo dia tentando criar coisas novas aqui nesse ferramentas mais rápidas, automáticas. Exatamente. Tudo bem que a SCI já está bem estruturada, né? Tem um ecossistema muito grande. Os sistemas já são bem robustos. A carteira de clientes é grande, né? A estrutura de pessoas que trabalham aqui é muito grande, né? Tudo bem dividido, bem administrado, então é diferente. É outra coisa. É outra pegada já, né? Mas também é 35 anos de história aí, praticamente. Então já é muito diferente. Né? E uma coisa que é difícil de fazer quando tu tá abrindo o teu próprio negócio é tu cobrar bem. Porque tu não tens um nome, né? Por exemplo, tu acabou de falar, a SCI é grande, tem uma base de clientes grande, tem uma credibilidade grande. Quando você abre o teu negócio novo, ninguém te conhece. Tu não tem um histórico, tu não tem clientes para dizer que tu é bom. Exato. Então é difícil de você conseguir precificar em cima do que tu estás fazendo, né? Então você tem que ter outras estratégias para poder mostrar um pouco do teu trabalho antes. Então você vai ter que cobrar mais barato no começo, porque tu tem que ter clientes para te dar um histórico de dizer que tu é bom, de indicação. Então no início, cara, você vai ralar muito, vai trabalhar mais, né? Vai ter resultado, né? Mas demora um pouco para vir, né? E isso que às vezes faz com que alguns desistam no meio do caminho, né? Porque esse começo, ele é puxado e praticamente tu paga para trabalhar no começo. E aí depois só que vem o resultado disso, né? Então as grandes empresas já passaram por esse começo, hoje está mais fácil, hoje já consegue cobrar legal, né? Já tem uma base de clientes, então contabilidades grandes aí hoje. Não precisa, né, fazer um preço barato, ele já tem uma base de clientes grande, já pode escolher, né, quais serviços querem prestar, o que tu não consegue fazer quando tu tá começando, né? Exatamente. Então, é verdade. Principalmente se tu explora um nicho específico, os contadores que exploram nichos, por exemplo, assim, importador e exportadora, né, que é uma coisa extremamente complexa, não é fácil de ser feito, porque tem desembaraço de mercadoria, tem imposto alfandegário, tem várias coisas ali, documentos de importação que influenciam no recolhimento de imposto. Esse cara, ele vai cobrar mais pelo serviço dele, e os clientes que vão chegar até ele já são clientes direcionados, já, pessoas que sabem que ele resolve aqueles problemas específicos. Então, para te entrar num negócio desse, às vezes demora 1, 2, 3 anos para te começar a obter retorno de um investimento que tu fez nessa área. Exato. Cobrando pouco de um cliente extremamente complexo, com uma carga de trabalho muito grande, mas isso ali vai te dando credibilidade ao longo do tempo. Sim, com certeza. E também nessa questão aí de falar assim, a pessoa, eu sou CLTista, né? E, poxa, tô trabalhando toda a vida, meu chefe vem com um novo problema para me resolver, né? Muitos problemas para mim resolver. Poxa, eu quero mudar, eu vou fazer agora, vou abrir minha empresa, vou começar sozinho, né, com a minha carreira solo ali, abrir minha empresa. Mas aí, se vier um problema, quem é que vai resolver, né? Você não tem ninguém para recorrer, você que vai resolver, né? Exatamente. Você não tem uma equipe ali para te ajudar, para tu ir até no teu chefe pedir ajuda. Diferente do teu chefe, tu não tem alguém para mandar resolver o problema. Né? Aí é contigo, né? Bate no peito, você tem que matar. Então, é tudo isso, são questões que a gente tem que sempre estar avaliando, né? É isso aí. E esse ponto ali que o André ele mencionou na parte da precificação realmente é muito importante, né? Esse momento inicial, né? E também tem a parte da captação dos clientes, né?
Então, toda essa parte do marketing, as redes, os contatos, né? Tudo isso daqui também tem que ser englobado, né? Então, isso é muito importante também. Quando tu começa um negócio novo, né, a gente sempre diz que é a empresa de um homem só. Porque Exato. você é marketing, você é vendas, você é É a operacional. qualidade, é a ouvidoria. Exatamente. Então, no caso do contador, ele é o vendedor, ele é o cara que vai fazer a propaganda do negócio dele, ele é o cara que vai fechar o balanço, vai fechar a folha, vai lançar a nota, vai entregar a declaração, vai fazer férias dos funcionários que estão ali dentro. Esse tempo eu tava vendo um podcast de hoje o cara é grande, um empresário grande, mas no começo da carreira dele, ele respondia no WhatsApp como se fosse a Júlia. A secretária, A secretária dele. Oi, aqui é a Júlia, mas era um cara grandão, né? Oi, como é que eu posso te ajudar? Eu sei que o fulano ali, ele é meio grosseiro e tal, ele compensava os outros erros dele com a Júlia. Então, no começo, você talvez vai ter que incorporar uma Júlia. Dupla personalidade. né? Mas é um cara que já tem noção do marketing, né? Porque ele tá fazendo marketing diretamente dizendo, não, tem uma secretária. Eu já não sou já é mais qualquer estruturado, né? exatamente. Tem Eu já alguém que tenho me uma ajuda. estrutura. Vou passar para a Júlia responder aqui para você. Ó. Assim ele ganha um tempo, né? Resolve, né? Muito bom, e realmente várias dicas aí, né, relacionadas a essa, como empreender numa contabilidade, né, e alguns alertas em si, né. E lá, se tu fosse abrir um escritório, como é que seria o nome do teu escritório? O meu escritório É. seria o Lion Organização Contábil. Sacanagem. Ai, cara, muito bom. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, quiserem compartilhar alguma questão que vocês vivenciaram já, alguma situação relacionada a esse tema, também já vai comentando aqui embaixo nos nossos comentários também, né? E aproveita também já para curtir esse vídeo, né? Que hoje tá muito legal aqui com o nosso time de peso, né, pessoal? Então já vai curte aqui embaixo, já compartilha e acompanha a gente que todo dia, né? De segunda a sexta-feira às 8h15, até próximo umas 9 horas a gente está ao vivo aqui no YouTube, na área do cliente, no Instagram e aonde mais? Facebook? Facebook, exatamente. LinkedIn, né? Isso aí. Pede cola pro Marcinho aí, não tá com ponto aí, Marcinho, passa cola pra ele aí, Marcinho. Não, tá tudo certo. E é isso aí, se vocês quiserem ouvir também essas vozes maravilhosas aí ao longo do dia, isso aqui também fica salvo depois ali no Spotify, tá certo, galera? Eu tenho uma dúvida agora específica pro Dirceu. Ó, especificamente pra ti, Dirceu. Manda Tá lá. preparado? Vamos ver, né? Se vira nos 30. Ó, inclusive aqui a Renata mandou. Dirceu! O Celso que também mandou. Dirceu tem histórias, é isso aí. Ó. Todos temos, né? Olha aí, ó. Uma lenda da SCI. Dirceu, como que o cliente da SCI faz para concorrer a um kit da SCI? Pois é, né? Como que ele faz? Ele dá um like e Se inscreve no Instagram. se inscreve. Acompanha aí, né? Os canais da SCI. Direct, lá pro Wellington Marcal. Tá antenado aí nos canais, né? Curte, perfeito. siga. É isso aí, pessoal. Então aqui embaixo tá passando o link, ó, que tá passando ali, então quero meu kit. Acesse o Instagram do Wellington Marçal, segue ele e manda uma mensagem de bom dia para ele, né? Não chega lá e só manda quero meu kit, manda uma mensagem e manda ali, hashtag quero meu kit para você então concorrer a um kit da SCI. E vem bastante coisa legal nesse kit, né, pessoal? Vem mousepad, vem kit ali pro escritório, caneca, Camisa, boné, régua, Garrafa de água. garrafa de garrafa água. de água. Então Vem um já monte de coisa. manda lá, né? Se você for contemplado já Nem o CD que o Dirceu usava lá para atualização. atualizar o programa. O manual, né? Manual. O manual de instalação. É isso aí, muito bom, galera. E aí, né, já compartilha lá no Instagram, marca a SCI se você for contemplado, que a gente vai repostar vocês ali. Beleza, pessoal? E é isso aí, dando sequência, a gente já viu alguns temas hoje, né? Mas também a gente falou ali sobre parte de cibersegurança, né? Como proteger os dados contábeis. Então isso também é um ponto muito, muito importante que a gente trouxe aqui essa semana, né, André? Verdade. Verdade. Nada. Então, sobre cibersegurança, né? Hoje os contadores eles têm uma ideia muito errada de que, por exemplo, o sistema DSC ele já é adaptado para LGPD. A gente tem todo um controle de criptografia do banco de dados, né? Não é qualquer um que consegue acessar o banco de dados. Tem módulos específicos, o acesso ele é controlado.
Então, não pode ser feito input de informações direto pelo banco de dados, tem que ser sempre por dentro da plataforma. Então, tem uma série de proteções ali justamente para evitar vazamentos, né? Só que o contador, ele às vezes não toma ciência de que essa informação sai do sistema dele por outros meios. Ele vai enviar um relatório para o cliente dele, está saindo informação de dentro do sistema. Essa informação está chegando até o destinatário correto? O funcionário que está tendo acesso a essa informação é um funcionário treinado e preparado para saber que aquela ali tem informações sensíveis? Sim. Quais são informações sensíveis? CPF, nome do colaborador, o salário que ele recebe, informações pessoais. Esse cara que está tratando esse dado, ele tem um conhecimento mínimo? Posto de renda, né? Exatamente. Ele tem um conhecimento mínimo, básico, de que ele não pode fornecer esse relatório para qualquer pessoa? De que esse relatório só pode ser direcionado para o cliente da contabilidade, e que o cliente tem que ser orientado que outros funcionários não podem ter acesso a esse dado também, que é uma parte importante, que aí a gente já vai até para uma consultoria de LGPD para o teu cliente, né? Onde o contador pode estar vendendo isso para o cliente dele. Mais um serviço. Mais um serviço, exatamente. Então, nós percebemos, atendendo clientes todos os dias, conversando com eles, que essa noção de que dados sensíveis estão sendo tratados o tempo todo é muito baixa da perspectiva do contador. O contador não tem essa noção de que ele trata dados de folha de pagamento de empresas, CPFs, nomes de colaboradores, inclusive o sistema tem recurso para quando faz a contabilização da folha, lá no razão não apareceu o nome do funcionário. Olha, justamente para prevenir. Exatamente. Quando sai um razão, o livro diário da contabilidade, essa informação ela fica borrada, ou ela não aparece nos registros diários da contabilidade justamente por conta de LGPD. Pô, que legal. Então o sistema ele tem um arcabouço de informações que às vezes a pessoa desconhece, mas o mais importante não é o que o sistema faz, o mais importante é, tu tá preparando teus colaboradores para isso? Tu tem um software para controlar isso? Tem um software para controlar que tu deu treinamento para eles? Porque às vezes a NPD pode chegar lá no teu escritório e dizer, e aí, qual que é o controle que tu faz? E aí tu vai dizer, eu faço? Eu faço? Tá, mas onde é que tá registrado? Que dia e que horário? Qual que é as informações que tu passou para eles, entendeu? Então a gente tem um software que faz isso. É que no geral, as pessoas elas não sabem exatamente o que é adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral não é só você dizer que não dá para acessar esses dados, né? Realmente tem uma série de outros pontos ali que tem que ser levados, né? A gente falou, a parte de dar treinamentos, a parte de gestão dos relatórios, como que está sendo feito ali qual que é o conhecimento básico, né? Que se tem no escritório, e o software ele ajuda para isso, né? Ele ajuda para ter essas outras questões todas sanadas. Se vir uma auditoria, você não precisa ficar correndo atrás de relatório, chamar testemunho, não precisa disso. Já tem tudo ali pronto. Quando bater uma auditoria, você já consegue comprovar que tu estás adequado, né? Então, é um software que ele vai prevenir outro tipo de situação que você ainda não está passando. Né? Só que, às vezes, o pessoal espera vir a situação para daí correr atrás. Exatamente. E às vezes pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais, né? Já vem uma multa lá, que é enorme, a multa. Já viu empresas aí tendo multas de milhões. O Magazine Luiza, né? Acho que teve uma multa grande, entre outras empresas ali que passaram por isso. Você não precisa esperar isso, né? Você consegue se prevenir antes de com se antecipar, né? E até oferecer serviço para o teu cliente que às vezes está desprevenido, né? Exatamente. O Magazine Luiza, se ela tivesse um contador lá que dissesse, ó, isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é preocupante. A gente está tratando isso aqui, a gente está instruindo os funcionários de que essa informação não pode sair de qualquer jeito, para nós nos prevenirmos, porque assim, ó, você como empresa, qual que é o seu papel? Dizer para o André, para o Lion, para o Matheus, para o Dirceu, que as informações que estão aqui são sensíveis. Esse é o teu papel. Agora, se o André, mesmo tendo o conhecimento dessa informação, transmite isso para alguém, a responsabilidade não é mais da empresa, é do André. Você transfere essa responsabilidade para o colaborador que está ciente das políticas da empresa, está ciente do que precisa ser feito. Essa é a grande diferença, sabe? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está passando toda a responsabilidade para a organização. Ela está dizendo para a organização que os funcionários precisam ser orientados, eles precisam ser conscientizados de que eles trabalham com dados sensíveis. É basicamente isso, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial. E a gente trouxe esse tema hoje de cibersegurança, por quê? Porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma forma de cibersegurança. Sim, a lei foi criada para dar segurança
para as pessoas, para as empresas, para os dados sensíveis das pessoas que trabalham nas empresas, entendeu? Então, isso é importante, Sim. a gente conscientizar o nosso cliente e até fazer com que o contador aí que está nos ouvindo, né, ofereça um serviço diferente também, né? Ganhe mais dinheiro, né? Ofereça mais coisas para o cliente dele, que é o mais importante no final. Tem Exato. segurança, né? Uma coisa que pode ser feita, né, é patrocinar o nosso café aqui. Exatamente. Também É reservado isso aí, para ó. você, É né, isso aí. para poder aqui ter o seu nome aqui no café. Você vai ajudar alguma coisa de cibersegurança? Não, mas a gente vai ter um café aqui e o nome da sua contabilidade vai estar sendo falado aqui no podcast. É isso aí. Muito bom, é isso daí. E esse, olha só, o Celso mandou aqui, ó. O Dirceu já pegou a época do CD, mas na minha época era disquete e muitos. Pra você ver, né? É. Como já foi Cara, pior, né? Não se entrega, Celso. Até o, entrega até na o Jean idade. ele mandou aqui, ó. Pergunta pro Dirceu se tem cliente que utiliza lupa ainda hoje para conferir relatório. É relatório. E o Lucas, o Cedro, ele fez uma pergunta aqui também, ó. Posso salvar meu backup dentro do meu servidor? E aí, Dirceu? Essa questão até é engraçada de salvar backup, né? Eu passei por uma situação, que é das antigas lá, que a gente trabalhava com sistema de automação, né, de supermercado. E todo dia era feito o backup dessas informações numa fita DAT, sistema Rede Novel, né? Então o backup era feito diariamente. E aí isso mudou umas diretrizes lá da diretoria e tudo mais, e né, esse backup ele era feito pelo pessoal do TI e levava essa fita DAT para casa. E aí mudou a diretoria, e não acho legal uma pessoa física levar um backup da empresa para casa. Não tinha LGPD naquela época, né? Enfim, mas quis deixar essa fita DAT na empresa. E por quê? Porque nós temos um cofre, e o cofre é a base de prova de incêndio, não vai queimar, então dá para deixar no cofre com segurança. Pois beleza, fizemos isso. Deixávamos esse backup dentro do cofre. E se passou meses ali, a gente teve problemas com os dados ali, a gente precisou recorrer a esse backup. E beleza, tá guardado, né? Nós temos ele todo dia, era uma fita diária, e estava guardado no cofre. Fomos pegar, fomos tentar voltar as informações, e aí a surpresa, né? Faltava conhecimento do pessoal. A fita DAT dentro de um cofre, ele é prova de magnetismo. O que aconteceu apagava os dados da fita DAT. Olha só. Aí, na forma pior forma possível, descobrimos que não se podia guardar uma fita DAT dentro de um cofre, porque apagava os dados, né? Então, sempre cuidado Nossa. com os backups, né? Isso aí, e assim, Isso ó, é um caso prático. Real. e eu ia fazer essa comparação com um cofre. Você tem um backup e tu salvar ele dentro do teu servidor, é a mesma coisa que tu trancar um cofre e botar a chave em cima. Não serve para nada. Não serve para nada. Não tem segurança nenhuma. É só a pessoa ir ali e abriu. Se você chegou no servidor e tá lá o backup, acabou. Isso. Se invadirem teu servidor, se pegar fogo no teu servidor, se der uma enchente, foi embora teu backup da mesma forma. Então, não adianta ter ele ali, né? Tem ferramentas muito mais práticas para isso hoje, Com né? certeza, isso eu estou falando de uma empresa grande ali, que aconteceu na época, né, uma coisa que afetou bastante, e também como eu já peguei em casos de visitar escritório de contabilidade, onde aconteceu do escritório, perdeu as informações. E aí o que aconteceu? Vamos voltar para o backup. Você tendo o backup, você instala o sistema e volta a trabalhar de onde você estava. E tá seguro. Mas o backup era feito no próprio HD do computador. Aí o que acontece? Perdi tudo igual. Né? Então, essa falta de planejamento acaba perdendo o principal, né, que é o conteúdo, as informações do teu cliente. Então, é isso aí, aconteceu, né, recentemente também aqui dos clientes, né, a gente, uma coisa que os nossos clientes têm que entender é que a gente não consegue fazer o backup pelo cliente, né, a gente não consegue fazer essa administração, porque o backup ele está no teu servidor muitas vezes, né, mas eu uso o cloud da SAI, aí tu já está seguro. Porque os nossos parceiros... O storage, né, também, o storage que já faz isso automaticamente, já joga para a nuvem, exatamente. Aí sim, aí você está seguro. Exatamente, mas os nossos parceiros de cloud, eles também fazem os backups, fazem os backups de todo o servidor, aí tu já está seguro, mas tem muito cliente ainda que tem um servidor lá, no escritório dele. Físico. A gente não consegue fazer essa administração, quem tem que fazer é o cliente. As nossas ferramentas, no visual, único, o visual ele não tem uma rotina de backup automático, o próprio programa. Mas existe um número infinito de programas que fazem isso, que pegam a base de dados, compactam e guardam em algum lugar. E tem o próprio storage nosso. Se você... a forma mais fácil de resolver isso é como o André disse, contrata o nosso storage. É isso aí. O nosso storage vai pegar esses backups que são feitos do visual lá, Pratice, Sucessor, Supremo, e vai mandar para a nuvem, tu vai estar resguardado. Por quê? É criptografado. Eu não me recordo de ter um caso de dizer assim, o backup que está lá no storage
não tá válido num restaurante. Uhum. Não dá certo. Não, Não. não tem como isso acontecer, a não ser que você desprogramou o storage. Porque Ou senão, não é tem só isso. se conseguir descriptografar a nuvem da Amazon, que é É. onde fica guardado os nossos backups. Mas daí metade do mundo cai, né? É, Cai exatamente. Netflix, cai a própria Amazon, cai metade do mundo quando isso acontecer. Exatamente. Então, assim, quer resolver esse problema de uma forma rápida? Storage. Agora lá, eu não quero resolver da forma rápida. Então, faz o backup, guarda no HD externo, tira da empresa, né? Ou pede E para o não teu... deixa ele conectado no teu servidor. exatamente. Leva esse HD embora, né? Exatamente. Pede para o teu TI configurar alguma nuvem para você, né? Assim, as nuvens não são seguras, tá? Quem acha que tem um Google Drive, um OneDrive, tá seguro, não é seguro, tá? Porque a nuvem, ela simplesmente pega uma informação e manda para cima. Se essa informação tiver infectada, vai infectar tudo que tá lá em cima, entendeu? Então não é uma rotina de backup específico a nuvem. Isso é uma coisa que o pessoal também acha assim, não, tem o Google Drive lá, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Principalmente com informações do teu dia a dia. Então é importante se atualizar sobre isso. Tem vídeo no nosso canal, tem live sobre isso. Se você for dentro da área do cliente, tem vídeos explicando sobre isso, tem FAQ. A gente fala disso a cada 2, 3 meses. A gente tem campanha sobre isso, tem vídeo explicativo, manual, e-book. Então o cara diz assim, não, pô, SI não me informou sobre isso. Eu não sabia sobre isso. Não dá. Não tem como, né? Não dá. E é fácil até de saber quanto que tu vai gastar ali pelo storage, né? Porque lá dentro da área do cliente, tu já consegue simular o tamanho do teu backup, ver quanto que vai ficar ali para ter essa segurança. E, é barato lá. É verdade. Muito barato para poder ter uma... É uma base Pelo assim, que ele faz, assim, da parte de segurança, por tudo que faz, como dizia... É barato. É barato. Pelo que entrega, Pelo é que barato. entrega, é barato. E é isso aí, pessoal. Várias dicas hoje realmente de como fazer essa gestão, né? De como você saber lidar com pessoas, né? De como administrar o próprio negócio, principalmente esse ponto que eles estão comentando, que é muito importante, até de como lidar com hackers e proteger as informações, né? Então aproveita, pessoal, e comenta aqui embaixo qual desses 3 temas vocês mais gostaram, né? Até por conta que a gente está chegando próximo ao nosso final, pessoal, né? Hoje a gente até estendeu um pouquinho, porque a gente teve um erro técnico ali no meio, então né, a gente aproveitou esse momento no final. tropeçou no fio ali. O Marcinho. Sexta 13, tava aí na presença. Marcinho correndo de um lado pro outro com o notebook, joga fio de um lado e joga fio do outro, acende luz, apaga a luz, é uma loucura. Né? É uma correria. E é isso aí, pessoal. Acompanhem sempre os nossos conteúdos, né? Todo dia a gente tem um conteúdo legal, toda manhã a gente tem os podcasts, né? E a gente também sempre vai desenvolvendo lives ao longo da semana. E é sempre muito importante a participação de todos, né? Assim como a participação de vocês todos, pessoal. Lai, muito obrigado. André, muito obrigado. Dirceu, seja sempre muito bem-vindo, tá? Muito top a tua presença aqui hoje. Muito obrigado para todo mundo que participou aí no chat também, que acompanhou a gente, né? Mas por hoje seria isso, pessoal. Na segunda-feira a gente se encontra novamente, certo? Isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.